Então, eu sou Maurício da Marque, sócio fundador dessa empresa que tem como visão, como missão, economizar horas do RH, automatizando e otimizando tarefas do dia a dia, com ferramentas como ponto online, admissão digital, envio e assinatura de documentos, olerites, entre outras coisas, que a gente consegue fazer para ajudar no dia a dia. E eu estou aqui com o Renan e com a Vanessa. A gente vai falar hoje um pouco sobre e-social, as principais obrigações que a empresa tem, né, com esse processo, as oportunidades que existem dentro dele também e também algumas dicas. Então, eu vou pedir, por favor, para Renan e Vanessa se apresentarem. Boa tarde, tudo bem? É Maurício, pessoal que está assistindo a gente. Eu quero agradecer a oportunidade, né, em meu nome, em nome da NextMed. Eu acho que é sempre legal falar sobre esse tema. É um tema que tem deixado o pessoal um pouco em dúvida, né? São processos que, apesar de já estarem ocorrendo há um ano, aí, uns 2 anos mais ou menos, ainda deixam as pessoas em dúvida sobre como realizar, como ter o melhor resultado, como garantir que as informações enviadas à rede social sejam fidedignas e que não gerem problemas depois no futuro, né? Então, é muito legal estar aqui com vocês. Olá, pessoal. Prazer. Para quem não me conhece, meu nome é Vanessa Silva. Eu atuo já há um bom tempo no departamento pessoal. Eu produzo muito conteúdo nas redes sociais também, que é @foca no departamento pessoal, como assim no YouTube. E eu trabalho nessa área, né? E a gente vê muita coisa assim se atualizando ao longo do tempo, e a gente correndo atrás. Inclusive, hoje vai ter muito conteúdo bacana para vocês. E eu espero aí atender as expectativas de todo mundo. Conto com vocês até o final. Muito bom. Então, obrigado pela participação de vocês. Queria agradecer também quem está online aí ouvindo a gente já e dizer que as perguntas são muito bem-vindas. A gente vai tirar um tempinho no final do nosso papo aqui para responder elas, beleza? Então, vai deixando suas perguntas, a gente vai moderando elas depois e vai respondendo uma a uma. Fechou? Eu acho que para começar não tem um jeito melhor de dizer, vocês vão me ajudar com isso aqui com certeza, a importância do e-social na gestão do RH. O que que ele traz hoje, né? As empresas que precisam ter a obrigação de percorrer esse processo. Qual que é a importância para as empresas hoje com isso que o e-social trouxe? Esse processo hoje, quão importante ele é? Posso começar? Você quer começar, Renan? Pode começar, Vanessa. Tá, Vamos, joia. vamos nesse bate-bola aqui que eu acho que tem bastante conteúdo para a gente ir agregando, complementando um do outro. Para quem não conhece, né, o E-Social ele é um projeto do governo federal, foi instituído por um decreto lá em 2014. E qual que é o objetivo, né? É o governo ter informações trabalhistas, previdenciárias e tributárias e armazenar todas essas informações em um ambiente nacional, que ele é online, que é o E-Social. Tanto empresas privadas e órgãos públicos fazem o envio do que chamamos de eventos, que são agrupamentos de informações sobre o contrato de trabalho. Tudo que ocorre no contrato de trabalho temos que enviar para o E-Social. E o E-Social é tão importante nos dias atuais que sem ele a gente não consegue nem recolher o FGTS do trabalhador, não consegue também recolher as contribuições previdenciárias, imposto de renda. Então, o FGTS, o E-Social, ele veio também com um cunho fiscalizatório, digamos assim. Por quê? Porque os órgãos, eles conseguem ter acesso a muita informação, não precisa assim de um fiscal bater lá na porta da empresa mais. A gente consegue ter tudo aqui online, então os fiscais conseguem ter essa fiscalização de forma online e conseguem, inclusive, abrir aí processos de autuações contra as empresas. E um ponto importante aqui a se falar, né, que o E-Social ele não veio para alterar a legislação. A gente não tem o E-Social alterando artigos. Não, o que é o objetivo do E-Social? Fazer cumprir a legislação, seja trabalhista, previdenciária, e o que a gente precisa ter muito claro nos dias atuais, tanto na gestão de RH ou tanto na área de SST também, é que a gente precisa cumprir a legislação, cumprir os prazos, porque isso tudo ficou muito claro para o governo, porque quando a gente envia uma informação E-Social, se a gente ou envia incorretamente ou não envia,
Isso fica muito claro para ter fiscalizações da empresa e identificar se a empresa cumpre ou não com o que ela deveria estar cumprindo. E temos vários impactos no dia a dia, né? Quando a gente fala aqui dos setores relacionados ao e-social. A gente precisa estar mapeando os processos internos, é uma das consequências do e-social, porque a gente precisa mapear para a gente enviar as informações corretas. E também nos prazos corretos, porque aquela empresa que não tem um mapeamento do processo, ela fica perdida. Então, ela não sabe quando que ela vai enviar, o que ela vai enviar, quando precisa enviar. E também a gente tem aí pontos positivos com relação a isso, né? Que é a atenção e cumprimento desses prazos, evitando essas fiscalizações e também substituições de várias obrigações, porque antes a gente saía enviando um monte de obrigação para vários órgãos e era uma coisa muito repetitiva. A gente tinha que fazer isso várias vezes ao longo do mês ou ao longo do ano. Por exemplo, o CAGED, a gente precisava enviar todos os meses, já foi substituído pelo e-social. A RAIS também foi substituída. A gente está caminhando aí para a substituição de DIRF também, que é um dos grandes livramentos aí do pessoal de RH e DP. Livro de registro, a gente passa a ter a possibilidade de manter ele somente como não físico, né? Somente com os dados enviados por e-social, quando a gente faz a opção lá no S1000, que é as informações da empresa. Então, o e-social ele tem um ganho muito grande para as próprias empresas que abraçam a causa e se adequam a ela, né? Buscando também ali ter evitar processo, evitar fiscalização e andar corretamente, né? Que é o que deveria ser feito mesmo antes do e-social. Legal, poxa, não tem nem muito o que completar, né, no que a Vanessa falou, porque ela teve uma posição bem abrangente da situação, mas eu quero ressaltar essa questão que muita gente pensa, poxa, mais uma obrigação nova que eu tenho que fazer, quando na verdade é uma substituição, né, de obrigação, e vai ser, em algum momento, vai se tornar mais simples, talvez não seja agora, porque a gente tem que entender como funciona, se adequar nos processos, né, mas a gente vê que a ideia é simplificar mesmo, né? Então, pode ser que o processo esteja se complicando agora, mas eu tenho certeza que quem lida no dia a dia e começa a ver onde o e-social quer chegar com essa camada de informações que vão se integrando de diferentes fontes, isso vai permitir que reduza o trabalho duplicado, como a Vanessa falou, né? Então, isso é uma coisa muito interessante, e eu também gosto de ressaltar que o e-social, ele vira para a empresa uma base confiável de informações. Por quê? Isso é algo que eu trabalho com sistemas de informação há muito tempo. Às vezes as empresas elas trocam de sistemas, elas partem para outro, e aquilo que estava registrado no sistema anterior se perde, é um legado perdido, você não consegue muito aproveitar aquilo, nem sempre é possível trazer para o novo sistema, e o e-social, como ele tem um padrão universalizado de dados, e ele está sob a tutela do governo, né? Ou seja, existem compromissos, né, de manutenção dessa informação de forma muito mais séria, então a gente pode garantir que aquele dado, daquela informação que a empresa enviou, que é sobre o funcionário, que é sobre o contrato, sobre a relação empresa-funcionário, vai estar disponível enquanto existir o banco de dados do governo federal, né? O que é algo muito mais confiável do que qualquer software individual que a gente utilize, né? Então, acho que é uma coisa legal também isso. Maravilha. Atribuiria grande parte disso até pelo não aprofundamento de entender o que ele de fato traz, né? Qual que é a proposta do processo novo de social. E até por isso que a gente está aqui, né? Hoje, para a gente tirar um pouco dessas dúvidas, explicar um pouco mais disso. E acho que nada melhor não tem jeito melhor para começar do que o começo. Então, quando a gente fala de admissão online, daí puxa até um gancho sobre o que a Vanessa falou, né? Admissão online no caso da Mark. Essas obrigações, elas geram também uma coisa que já deveria acontecer antes, que é uma organização, uns processos bem definidos, um local de armazenamento dessas informações, né, para onde elas vão, onde eu consigo consultar elas e tudo mais. Então, isso gera também um trabalho um pré-trabalho, né, uma organização prévia.
Hoje a gente na Mark tem, por exemplo, um sistema, uma funcionalidade, que é justamente para conseguir fazer essa coleta de informações e da admissão, dos documentos da admissão online, e atribuir todos eles numa pastinha para determinada pessoa, organizado, de uma forma com que você não precise daquele monte de papel físico, ou mistura papel físico com e-mail, ou senão você precisa levar uma coisa e acaba tirando uma cópia errada, preenchimento manual que depois você tem que digitar, ou alguma coisa desse gênero. Então, isso traz uma ajuda no prévio, né, na organização prévia. Mas daí, quando a gente fala, por exemplo, do processo de admissão, que entendo que é o comecinho ali da espinha dorsal de todo o gigante processo que o RH faz parte, acho que principalmente para a Vanessa. Hoje, o start do e-social se dá aí, né, Vanessa? Como que funciona esse primeiro passo? Então, quando a gente fala do processo de admissão, né, a gente começa até um pouquinho antes que o pessoal do RH, que tem a diferença, né? Grande birra aí, RH e DP. Mas o que acontece? A gente identifica o que a empresa está buscando, qual que é o que ela precisa para aquela vaga. A gente identifica isso, faz o levantamento, faz o anúncio da vaga, depois tem todo o processo de seleção, aí passa por todas as etapas e chega até o departamento pessoal, que aí inicia esse processo mais burocrático, que seria a admissão em si. É interessante o que você falou, Maurício, porque muitas vezes a gente sai tirando isso em várias empresas, né? Sai tirando um monte de cópia, mas a gente poderia estar guardando muita coisa online. Por exemplo, na admissão a gente utiliza CPF, RG do trabalhador, uma certidão de nascimento de um filho. Então, esses documentos poderiam estar online, não precisaria ter uma cópia física, diferente de um contrato de trabalho, que a gente já precisaria da cópia física e assinado. E um ponto interessante que eu trouxe aqui também, que é uma atualização assim recentíssima, trazida pela Lei 14.553, que agora a gente precisa coletar um documento que é chamado de autodeclaração de raça, porque o e-social, ele tem esse campo como obrigatório e a partir de abril a gente não vai conseguir mais selecionar lá um item que é um item não informado. Então a gente precisa ter documentos físicos como esse, que é uma atualização recente, contrato de trabalho, que quando temos contrato de trabalho, contrato de experiência, na CLT traz que ele precisa estar escrito, então esses são documentos que precisam estar na pastinha lá do funcionário, mas esses outros documentos podem estar escaneados ou na empresa, utilizando o sistema como você falou. E muita gente me pergunta também, né, quais os documentos necessários para fazer uma admissão, precisa de título de eleitor, não precisa de título. E o que o e-social pede para a gente? O e-social ele tem alguns campos, que a gente tem lá nos layouts, né, que a gente vê o que o e-social precisa para finalizar aquele processo, para entender que aquela admissão ali. Então, ele vai precisar do CPF, do nome do trabalhador, do sexo, da raça, que agora precisa ser autodeclaração, a pessoa tem que se autodeclarar. São 5 opções, né? Branca, preta, parda, amarelo ou indígena. O próprio empregado lá, quando tiver no momento da admissão, ele vai assinar lá para a gente. Estado civil precisa também constar data de nascimento, país, entre outras informações básicas, além de informações de dependentes. E é importante a gente se atentar a esse processo, inclusive ao contrato de trabalho, porque é ele que vai reger ali aquela prestação de serviço do empregado. Se a gente faz um contrato mal feito, isso pode implicar em todo o tempo que aquele trabalhador fica na empresa. Então, pontos importantes aqui, quando a gente fala do processo de admissão, ter mapeado quais são esses documentos, entender esse processo como um todo, né, a legislação por trás dele, como eu mencionei da CLT, que precisa estar com esse contrato escrito, dá uma olhadinha nesse contrato, lê com calma, que eu vejo muita gente copiando um contrato aí e colando e somente emitindo e o empregado assinando sem ter ali uma ciência do que está nesse contrato. E um ponto importante também, quando a gente fala desse processo todo, é o exame admissional, que daqui a pouquinho o Renan vai até falar com vocês. Eu só vou complementar aqui com relação à finalização desse processo e envio para o social. Aí a gente volta nessa questão do exame admissional, que ele é super importante. Inclusive, não façam admissões sem exame admissional. Então, quando a gente está com essas informações todas,
a gente precisa informar isso para o governo. E como que a gente faz isso? Enviando eventos para o social, evento de admissão nesse caso. Como que eu envio? Você vai ter um sistema, normalmente a gente tem um sistema na empresa, e na empresa, de posse desses documentos, a gente faz a inserção desses dados no sistema. Cada sistema tem uma rotina específica, uma carinha diferente, são diversos sistemas no mercado. E a partir dessa inserção de informações no sistema da empresa, ele vai gerar automaticamente, ou a partir de alguma rotina que você execute, o evento de admissão, que é o S2200. E esse evento, ele é para informar ao E-Social que você está contratando aquele empregado e a partir dele, você precisa ter esse evento para recepcionar os outros posteriores com relação àquele empregado, como, por exemplo, o afastamento, ou como, por exemplo, a folha de pagamento mensal, ou o desligamento. Então, ele precisa ser informado. E temos um prazo a cumprir. Antigamente, antes do E-Social, o que era muito comum? O pessoal fazia admissão retroativa. A pessoa já estava trabalhando na empresa há um tempão, aí no final do mês queria inserir no sistema e depois queria calcular a folha, gerar lá a GPS, que antes era a GPS, né, para recolhimento de INSS, e enviar a CFIP para o FGTS, só que agora com o E-Social a gente não pode fazer isso. Por quê? A gente precisa, isso já era de antes, mas grande parte das pessoas, não generalizando, obviamente, mas muita gente não cumpria isso, que era estar fazendo admissão antes do empregado iniciar as atividades. Com o E-Social, se a gente não faz esse envio, o governo vai saber. Por quê? Se você faz uma admissão, o empregado vai trabalhar amanhã, você precisa enviar ele hoje, até um dia antes de iniciar as atividades. E como que o governo saberia disso? Cada evento que você envia, cada informação que o governo recebe, tem lá a data. Se você vai fazer uma admissão, o empregado está desde semana passada na empresa, você vai admitir ele com a data lá de semana passada. Se você envia hoje, vai constar lá no E-Social. Tem multa automática? Tem fiscalização automática? Não, mas a empresa está em risco, então não é o ideal. O processo ideal é você ter todas as informações, incluindo o exame admissional, que o Renan vai falar melhor, e depois enviar para o E-Social essas informações de admissão para cumprir com aquele processo de admissão. A gente chega na finalização quando a gente tem todo esse processo redondinho, cumprindo os prazos. Lembrando que a gente não vai fazer, por exemplo, o envio do anexo do contrato de trabalho lá para o social. Não, é somente os dados que nós iremos inserir no sistema, tanto dados de contrato quanto dados do empregado, e esses dados que vão ser enviados lá para o social.